Muito bem, pessoal, voltamos agora com a parte da nacionalidade, a continuidade da nacionalidade. Olha só como que a Constituição trata as hipóteses de reconhecimento de brasileiro nato. Antes da gente antes da gente analisar essa parte do texto, é importante que a gente faça a distinção entre a condição de nato e naturalizado. Nato é aquele que, ainda que não reconhecido formalmente, já reúne todas as condições para ser considerado como nacional. Então, veja, ele pode não ter feito o registro da sua condição, mas ele já nasceu com todas as condições que permitem ele ser reconhecido como nacional. O naturalizado, ele precisou alguma coisa acontecer na vida dele para que ele pudesse ter aquelas condições de naturalizado. Então, por exemplo, teve que trabalhar em algum lugar, teve que casar com alguém, teve que eventualmente permanecer no território nacional por determinado período de tempo. Então, essas são as circunstâncias normalmente relacionadas à naturalização. Nato, ele nasceu, porque ele nasceu ou de acordo com o lugar que ele nasceu, que é o ius soli, ou de acordo com a ascendência dele, que é o ius sanguínei, nós temos a sua condição de nato. E o naturalizado precisou de algo diferente acontecer na vida dele para ele ter essa condição, beleza? Então vamos lá, reconhecimento da nacionalidade é sempre o Estado que estabelece os critérios para o reconhecimento, e as hipóteses de brasileiro nato são as seguintes. Olha só a primeira, são considerados natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, por exemplo, veio para cá alguém do Zimbábue, né, e teve um filho aqui. Se essa criança nasceu de pai e mãe estrangeira, mas ele nasceu aqui, via de regra ele será considerado brasileiro, pelo critério do ius soli, por ele ter nascido em terras brasileiras. Com exceção, a única chance disso não dar certo é que esse casal do Zimbábue, por exemplo, eles tenham vindo a serviço do Estado do Zimbábue. E aí, nesse caso, se eles estão a serviço, ainda que a criança tenha nascido no território brasileiro, ela não será considerada como brasileira, tá? Depois, B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que ou o pai ou a mãe sejam brasileiros e eles estão a serviço do Estado brasileiro. Então, continuam sendo considerados aqui como brasileiros, ok? E, por fim, a terceira hipótese aqui que se desdobra em duas, olha só. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham, esse ou aqui também é importante, a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, o que aparece? Aparece o seguinte, vamos supor que nós temos lá um casal de brasileiros que foi morar na Argentina, tá? Aí nasceu uma criança deles lá. E aí, essa criança deles, eles têm uma opção. Olha, eu vou levar o registro no consulado brasileiro para que essa criança seja reconhecida como brasileira, ou não, vou criar ela como argentina. O Estado argentino possivelmente vai reconhecê-la também, vai ter a sua nacionalidade. Então, se eles levarem registro no consulado, na repartição competente, a criança já vai ser considerada como brasileira nata. Agora, vamos supor que não levaram. Não levaram, a criança cresceu em Córdoba lá e tal. E aí, depois da maioridade, com 70 anos de idade, essa criança que nós nos referimos, que agora já é uma pessoa idosa, venha residir no Brasil. Veja, com 70 anos de idade, nunca foi registrado como brasileiro, mas nasceu filho de brasileiros. Ela pode se dirigir até a repartição pública competente e requerer o seu reconhecimento como brasileiro nato, tá? Porque quando ele já nasceu com os requisitos, ou seja, ser filho de mãe ou de pai brasileiro. Então, nós temos esse ou aqui como importante. Eu só quero acrescentar mais um detalhezinho aqui, olha, em relação a A. Deixa eu explicar um detalhe que passou batido da primeira vez. Nós temos aqui em relação a essa linha, essa pegadinha, olha só, desde que estes estejam a serviço do seu país. Então destaca essa referência a seu país ali, porque é o seguinte,
O meu exemplo foi com o casal do Zimbábue. Agora vamos supor que eles não vieram a serviço do Zimbábue, eles vieram a serviço da Austrália. Eles são do Zimbábue, mas eles estão prestando serviço ao Estado australiano, vieram para o Brasil e tiveram filhos. Nossa, que história! Pois é. Mas por quê? Porque, olha só, se eles vieram a serviço de outro país que não o deles, não cumpre essa hipótese da exceção que é seu país. Então, se vieram a serviço de qualquer outro país estrangeiro, menos o Zimbábue, e tiveram filhos aqui no Brasil, esses filhos serão considerados brasileiros. Então, eu afasto a hipótese de exceção. Esse é o detalhezinho que eu queria contribuir aqui com você. Tá? Agora, já em relação às hipóteses de reconhecimento de brasileiros naturalizados, nós temos ali duas referências no âmbito do artigo 12 da Constituição. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, olha a importância do 13 aqui, do artigo 13 caput, de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então destaca 1 ano ali que é importante e idoneidade moral que é o outro requisito para a condição de brasileiro naturalizado. E a outra hipótese é os brasileiros de qualquer nacionalidade, e aí já sem o critério da língua, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Olha como a língua facilita as coisas aqui na perspectiva da Constituição. Ininterruptos e sem condenação moral, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Pessoal, então nós temos aqui a hipótese, né, do reconhecimento na forma da lei. Aí você deve estar perguntando, qual que é essa lei? Aí eu resolvo o teu problema, olha só. É a lei de imigração. Lá no artigo 64 ou 72, nós temos várias espécies de naturalização. Tem a ordinária, tem a extraordinária, tem a especial e ainda tem a provisória, tá? São 4 as espécies que vocês vão encontrar lá. Eu coloquei nessa tabelinha os requisitos de uma forma bem objetiva, ó. Cada requisito está numa flechinha. E aqui as particularidades de cada caso. Então, dependendo, aqui se exige aqui para naturalização ordinária. Capacidade civil nos termos da lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, a importância da língua aqui, consideradas as condições do naturalizado e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. E aí o prazo é reduzido de 4 anos, que nós vimos aqui, para 1 ano, se a pessoa tiver filho brasileiro, ter cônjuge ou companheiro brasileiro, haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil, recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Então são fatores que alteram esses outros requisitos. É assim que a tabelinha funciona. Lucas, eu tenho que estudar isso para minha prova? Não, isso aqui dificilmente vai cair assim, mas olha, para ser bem sincero, eu não consigo nem te dar um exemplo de um concurso para dizer, olha, na maioria não cai, mas nesse aqui caiu. De cabeça eu não consigo puxar nenhum exemplo desse. Então é muito provável que não caia. Mas por que eu coloquei no teu material? Para te explicar. Porque aparece essa referência aqui na forma da lei e às vezes a gente nem sabe que lei é essa do que está sendo falado. Então aqui é mais para complementar essa necessidade de explicar o texto da Constituição do que você decorar esses requisitos. Então, conselho de professor e de amigo, não invista teu tempo de preparação decorando esses requisitos aqui. A chance deles caírem são remotíssimas, tá? Mas pelo menos agora você sabe qual lei está sendo feita a referência ali no artigo 12 da nossa Constituição. E como curiosidade adicional, depois da naturalização, há 1 ano, né, existe o prazo de 1 ano para que o novo nacional, então, se aliste e aí ele possa, claro, também exercer os seus direitos políticos, que também são deveres para eles a partir da naturalização, portanto. Tratamento diferenciado. Posso estabelecer distinções entre um brasileiro nato e um naturalizado? A resposta para essa pergunta é apenas aquelas distinções já contempladas pelo texto da Constituição. Apenas essas distinções, então. Nós temos 4 distinções, 4 momentos que a Constituição fala, olha, eu vou fazer um tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Primeira distinção, artigo 5º, inciso 51, fala sobre as hipóteses de extradição. Aí, olha só. Nós temos essa linha preta que marca o momento da naturalização. Daqui para cá a pessoa era estrangeira, daqui para lá ela se tornou brasileira, ok? Então lá no artigo 5º, inciso 51, nós temos a seguinte descrição. Veja, o brasileiro nato nunca será extraditado. Então aquele que nasceu brasileiro e está no Brasil
nunca será extraditado para o estrangeiro. Extraditado é quando, por exemplo, a pessoa cometeu um crime no exterior, foi condenada pela justiça no exterior e o Estado, esse estrangeiro, pede que o Brasil envie essa pessoa. Se a pessoa está aqui no território brasileiro, pede que essa pessoa envie essa pessoa, pede que o Estado brasileiro envie essa pessoa para que ela possa cumprir pena. Aí o Estado brasileiro fala, não, esse daqui é meu filho nato, esse daqui eu não mando para você. Né? Então não existe hipótese brasileiro nato ser extraditado. A Constituição proíbe isso no artigo 500, inciso 51. Já para o naturalizado, via de regra, a extradição não ocorre também. No entanto, nós temos exceções. Veja só, se o crime em questão for cometido antes, vou colocar aqui, ó, a bolinha vermelha representa o crime, for cometido antes da naturalização, então ocorre o procedimento de extradição. E também, vou colocar aqui com a mesma cor, tá? A extradição pode ocorrer a qualquer tempo, o crime pode ter sido cometido a qualquer tempo, se envolver a prática de tráfico. Então, coloquei a flechinha para lá e para cá, para você lembrar do Tzinho de tráfico. Então, olha só, a pessoa realizou o procedimento de naturalização dela em 2018. Aí vamos supor que ela cometeu, por exemplo, um estupro aqui, olha, tá? Nessa parte do tempo ali, cometeu em 2021. E, por causa desse estupro aqui, ela não pode ser extraditada, porque é um crime comum posterior à sua naturalização. Agora, se esse estupro tivesse acontecido aqui, ó, de forma anterior à sua naturalização, aí sim ela poderia ser extraditada. E aí, se ela se envolver com tráfico de drogas, a qualquer tempo, seja aqui, tá? Depois da naturalização, ela pode ser extraditada. A Constituição não gosta de drogas, ela é careta. Nesse sentido, ela tem uma política criminal bem restritiva em relação às drogas. Isso reflete, inclusive, nessa questão do tratamento distintivo. Tá? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, os cargos. O artigo 12, parágrafo 3º. Olha só. Ele restringe o acesso de alguns cargos aos brasileiros natos. Tá? Cargos. Tá? Aqui está errado. Cargos. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tá? São esses aqui os cargos, então, que somente brasileiros natos podem ocupar. Dica, para você organizar seu pensamento, tá? Todos aqueles que estão na linha de substituição do presidente da República, então o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo que é ministro do STF pode se tornar presidente da Corte, eles fazem rodízio a cada 2 anos. Aí vem as referências de diplomacia e soberania, né? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e, atenção, ministro de Estado da Defesa. Uma variável bem comum nas questões de concurso é substituir ministro de Estado da Defesa, por exemplo, por ministro da Justiça, tá? Aí não, aí ministro da Justiça não é cargo privativo de brasileiro nato, segundo a teoria recorrente. Depois no terceiro, no artigo 89, inciso 7, sabe que todo mundo precisa tomar uma boa decisão, troca ideia com pessoas da sua confiança, né? Para saber se aquela decisão importante para a tua vida realmente parece boa para as outras pessoas, né? Para elas verem um pouquinho de longe e te ajudar a ter discernimento suficiente para tomar uma boa decisão. E o presidente da República tem 2 conselhos, 2 grupos de pessoas que o auxiliam a tomar decisões importantes. Um desses conselhos se chama Conselho da República. Nesse Conselho da República tem lá o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, líder da maioria e da minoria no Senado, ministro da Justiça e também tem 6 brasileiros, 6 pessoas que não têm autoridade pública necessária, no sentido de cargo público, não seriam autoridades públicas nesse sentido, que são 2 indicados pela Câmara, 2 indicados pelo Senado, 2 indicados pelo próprio presidente da República. E eles ocupam, então, 6 cadeiras. São 6 pessoas, 6 cadeiras nesse Conselho da República. Para ter uma cadeira ali, nessa vaga reservada aos brasileiros, você precisa ser um brasileiro nato. Um dos requisitos é ser um brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. O Conselho da República, para você ter uma compreensão, ele é consultado antes do presidente, por exemplo, decretar uma intervenção federal,
antes dele decretar o estado de defesa ou antes dele pedir autorização para o estado de sítio. Tá? E aí, por fim, nós temos aqui no 222 que a propriedade de empresa de radiodifusão e jornalística também só pode ser de naturalizados depois de 10 anos da sua naturalização. Então eles até podem ser proprietários, mas só poderão depois de 10 anos, tá? Depois de passar um tempo aqui convivendo com a gente. Então, extradição de brasileiro nato não se extradita, aquilo que a gente conversava antes, uma das hipóteses de tratamento distintivo, e aí a do naturalizado é possível se for crime comum anterior ou envolvimento com tráfico de drogas. Em relação ao estrangeiro, o que nós temos aqui é aquela mesma ideia, né? Ele não se extradita, não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, isso aqui com base no artigo 5º, inciso 52 da Constituição, né? Que 52 feio? Deixa eu tentar de novo. 52 da Constituição. Não ficou muito melhor, ficou um pouco melhor. Tá ok. Não se extradita por crime político de opinião. O que é um crime político? É quando você não tem uma democracia consolidada, nenhuma cultura com ênfase em direitos humanos. E aí, quando você comete algum delito no sentido do exercício do direito de resistência, isso pode ser considerado, então, como um crime político. E o de opinião é quando você é um crítico contumaz de um regime ditatorial, é perseguido, sofre lawfare, que é você, o Estado, né, o governante, utilizar o direito para perseguir os seus adversários políticos, sofre lawfare, e aí você está diante da hipótese aqui de crime de opinião. Né? Você eventualmente fazer um artigo crítico ao governo e começarem a te perseguir e te censurar por causa disso. Se essa é a causa do pedido de extradição, nós não extraditamos ainda que se trate de estrangeiro. Requisitos para extradição estão previstos na Lei de Imigração, súmula 421 do STF, o fato de ter família, ser casado ou ter filho brasileiro não impede procedimento de extradição. Decisão relativamente recente do STF sobre essa questão que envolve a expulsão aqui de uma pessoa. Se tem filho brasileiro, nesse caso, se tem filho brasileiro, mesmo sendo estrangeiro, ele não será expulso, tá? Não é extraditado, é um outro instituto, mas aqui é um instituto com alguma proximidade, semelhança, então decisão recente do STF que o fato de ter filho impede a expulsão. No entanto, ainda preserva-se aquele entendimento de que o fato de ter filho não impede a extradição. Perda da nacionalidade, é possível? Sim, é possível. A do naturalizado, você precisa de um processo judicial específico para isso e eles vão conseguir tirar a nacionalidade do naturalizado se ele tiver uma prática considerada nociva ao interesse nacional. Claro que essa discussão toda vai ocorrer no âmbito de um processo judicial, com contraditório, ampla defesa, tudo certinho, e se houver a sentença, então, há a perda da nacionalidade do nosso naturalizado. Ele pode tentar desfazer isso com base numa ação rescisória que está prevista lá no artigo 966 do CPC. Já o brasileiro nato, ele também pode, se você nasceu brasileiro, você pode deixar de ser brasileiro, tá? Quando nossa pátria mãe gentil é uma pátria ciumenta. Ninguém pode ter um feijãozinho melhor que ela e também você não pode, na condição de filho ou de filha, ter a pretensão de ter vínculos com outras pátrias. Você não pode querer se naturalizar com outros estados. Então, por exemplo, eu fui para a Bulgária, tá? Aí comecei a trabalhar na Bulgária e falei, nossa, que povo legal, que lugar acolhedor, que clima gostoso. Vou ficar por aqui, vou virar um búlgaro. Posso, mas se eu fizer isso de livre e espontânea vontade, ninguém me pressionou a fazer isso, se eu ainda fizer, eu perderei a minha condição de brasileiro nato, serei apenas um búlgaro naturalizado, não mais brasileiro. Se alguém pedir minha extradição, por exemplo, serei tratado como estrangeiro, inclusive, tá? Mas se eu adquirir outra nacionalidade e ela, na verdade, é originária, como, por exemplo, o pessoal que vai atrás lá de regularização para ser considerado como um nacional italiano também, nesse caso não tem problema. Aí nasceu filho de duas mães, o Brasil não se importa com isso. E também é uma exceção que está prevista lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, que é o seguinte, vamos supor que eu esteja lá na Bulgária, sou brasileiro nato, e aí o Estado búlgaro diga assim, Lucas, se você quiser continuar no nosso território, ou se você quiser exercer seus direitos civis, direito de ir e vir, ter acesso aqui às faculdades, estudar por aqui e tudo mais, você vai precisar ter a nacionalidade búlgara.
Bom, se eu estou sendo obrigado, como condição de permanência ou de acesso aos direitos civis, nesse caso eu posso me naturalizar búlgaro e eu não perderei minha condição de brasileiro nato, tá? É a exceção prevista lá no 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. A perda, nesse caso, se ocorrer, ocorre aqui por delegação do presidente da Justiça ao ministro da Justiça. Né? O procedimento hoje é regulamentado por essa portaria, coloquei mais como curiosidade dessa parte aqui, nós não temos tanta preocupação assim, tanto medo que caia na prova. Algumas questões para auxiliar na fixação desses conteúdos, a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Então são questões que caíram, né, no último concurso e pegam o jeitinho da banca ali que desenvolveu o último concurso também, para a gente mensurar como que foi a experiência, tá? Tem algumas questões de outros concursos, mas com formas próximas para a gente se preparar para aquilo que podemos encontrar pela frente. Então vamos lá, a Constituição, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, tá certo isso? Tá certo o anonimato é vedado, tá lá, ó, artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Vamos ver o resto. Prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral ou à imagem. Direito de resposta e a indenização já tá ali, ó, no artigo 5º, inciso 5. Beleza? Então, no 4, vedado o anonimato, né? O direito de manifestação aqui de pensamento, vedado o anonimato e corretamente o restante do enunciado faz referência ao artigo 5º, inciso 5. Então, a alternativa, o enunciado está certo. Percebam que, nesse caso, houve a fusão de dois dispositivos, né? Na sequência, são inafiançáveis e imprescritíveis. Inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de racismo e terrorismo, bem como a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Imprescritibilidade a gente resolve com ração. Ração é racismo e ação de grupos. Está falando aqui, ó, que é imprescritível o terrorismo. Está errado. Na sequência, em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Está dizendo que o legislador não pode dar tratamento distinto a pessoas diversas, e isso está errado. Lembra que eu falei com vocês no artigo 5º, inciso 1, sobre inclusive aquela lei lei estadual do Rio de Janeiro, dos peritos, né, que determina que o exame tem que ser realizado pela perita, pela mulher, para não revitimizar eventualmente crianças e adolescentes que tenham sido abusadas sexualmente. Então, nesse caso, é um tratamento distintivo para pessoas diversas. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de igualdade material. E isso caiu ali em questões nesse perfil de concurso que nós estamos buscando, tá? O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida dignas, certo? Então, olha só, para a gente poder aprender um pouco mais com a questão ainda. Aqui eu tenho um não fazer, uma imposição de não fazer, que é o Estado não tirar a minha vida, e ainda obrigações de fazer, que decorrem do reconhecimento hoje do direito à vida, que é condições de vida digna. Aqui tem a ver com a questão da Seguridade Social. Tá? Tem a ver com o SS do nosso IN aqui. Então, há uma referência bem importante para nós. Depois, agora um textão. Em 2007, Lúcio requereu aposentadoria por tempo de serviço perante o INSS por ter atingido a idade mínima exigida para o benefício e 35 anos de contribuição. O INSS indeferiu o requerimento porque não considerou o período trabalhado em XY comércio limitada. Tempo de serviço reconhecido e anotado na carteira de trabalho de Lúcio por força de sentença trabalhista transitada em julgado. Antes de tal indeferimento, o trabalhador solicitou ao INSS cópia do processo administrativo, em que constava o indeferimento ou certidão circunstanciada de inteiro teor do processo, mas o servidor que atendeu recusou-se lhe fornecer a documentação solicitada. Então ele pediu cópia, né, ou aqui a certidão. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item: é direito de Lúcio o recebimento da certidão, que deve retratar fielmente os fatos ocorridos no processo de requerimento de aposentadoria. Sim, está certíssimo, é direito dele, nesse caso, a obtenção da certidão. É um remédio constitucional importante aqui. Beleza, pessoal? É mais ou menos assim que esses conteúdos de direitos fundamentais são cobrados, e na sequência a gente volta com mais itens do edital para você. Até daqui a pouco.